Boa tarde, turma. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, que é um assunto que vai se basear em cima de um triângulo retângulo. E a gente já estudou o triângulo retângulo, em caso são aqueles triângulos que possuem um ângulo reto, certo? Esse Teorema de Pitágoras, ele é extremamente importante para que a gente consiga resolver problemas da geometria mais básica plana, como, por exemplo, encontrar medidas de diagonais em retângulos, em quadrados, encontrar distâncias entre vértices. Por quê? Porque são situações em que a gente vai identificar muito a presença de ângulos retos. E pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai conseguir descobrir justamente quais são as medidas desses comprimentos aqui do triângulo retângulo. É isso que ele vai ajudar a gente, esse é o papel dele pra gente na matemática, certo? Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são os elementos desse triângulo retângulo, quais serão os nomes dos lados que eles vão ter, tá? Então, a princípio, a gente vai pensar aqui nesse lado que é oposto ao ângulo reto. Esse lado que é oposto ao ângulo reto vai ter um nome específico, que é a hipotenusa. Só vai ter uma hipotenusa em cada triângulo retângulo e os demais vão ser chamados de catetos. Então, aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho um cateto, tenho um outro cateto. Matematicamente falando, tanto faz vocês escolherem o B ou o C como cateto 1, cateto 2, não vai mudar, certo? Eu quero que vocês foquem principalmente aqui na questão da hipotenusa, porque a hipotenusa é sempre o lado que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, ok? E aí, o que fala de fato esse Teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Para que a gente consiga visualizar isso de uma maneira mais fácil, eu trouxe aqui, ó, esse cartazinho, onde a gente tem justamente a presença de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, primeiro bora identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre aquele lado, que está oposto ao ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, quem está oposto? Esse lado aqui, que é o lado vermelho, do quadrado vermelho, ok? Então, se eu pego essa medida aqui, que no caso tem 5 quadrados, e eu elevo ao quadrado, significa que eu vou ter 25. Isso aqui é o quadrado da minha hipotenusa. Eu tenho 25 quadradinhos vermelhos aqui. Em relação agora aos catetos, porque a gente viu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse meu cateto aqui, ó, tem lado 3. Seu quadrado é 9. Aqui eu tenho um cateto com lado 4. Seu quadrado é 16. Então, 16 com 9 dá exatamente os 25 do quadrado da hipotenusa. Então, com isso, a gente consegue conferir que, de fato, o teorema estava correto, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? A gente consegue colocar isso de maneira bem legal em uma equação. E aí, nessa equação, vai ficar mais fácil vocês conseguirem visualizar isso. Que seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa, que é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, para isso agora, vamos fazer o seguinte, fazer um exercíciozinho, uma questão, para que a gente consiga fixar direitinho o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Maria deseja resgatar seu gato preso em uma árvore a 12 metros do chão. Para isto, apoiará uma escada a 500 centímetros do pé da árvore. Qual é o comprimento da escada? Vamos desenhar primeiro essa situação, tá? A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma árvore. E nessa árvore a gente tem um gatinho aqui, ó, que tá preso nessa árvore. Esse gatinho vai ser resgatado utilizando uma escada. E essa escada vai estar apoiada a 500 centímetros do pé da árvore. Além disso, a gente viu que o gatinho está a 12 metros do chão. Então, ele está a 12 metros de altura. Tranquilo?
E aí vai só, como eu tinha comentado com vocês, o Teorema de Pitágoras ele é extremamente importante justamente para que vocês consigam calcular essas medidas que faltam em um triângulo retângulo. E vocês justamente conseguirem visualizar triângulos retângulos em figuras que tenham ângulos retos, para que vocês consigam calcular, obviamente, problemas mais complexos, né, futuramente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Eu consigo visualizar a existência de um triângulo retângulo nessa situação. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, significa que eu tenho catetos e hipotenusa. Quem são meus catetos? O 12 e o 500. E quem é a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo 90 graus, que no caso seria aqui. Pronto. A partir desse momento, eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicando-se ele, a gente consegue descobrir qual é o comprimento da escada. Só que a gente não pode fazer nenhuma equação matemática com unidades de grandezas que são diferentes. Aqui eu tenho a minha altura em metros e eu tenho a distância em relação à escada em centímetros. São unidades de grandeza diferentes. Eu tenho 1 metro e tenho 1 centímetro. Eu preciso fazer primeiro essa conversão. Então, bora relembrar direitinho como é que faz a conversão. Quais são os submúltiplos do metro? A gente tem o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que eu tenho 500 metros. 500 metros não, perdão. 500 centímetros. Então, vai ficar como? Se eu for organizar aqui na tabelinha. Eu tenho 500 centímetros. São 500 centímetros. Eu quero converter para metros. Então, cada submúltiplo que eu pular aqui, ó, eu vou dividindo por 10. Se fosse para lá, multiplicaria por 10, não é isso? Então, se eu divido aqui por 10, eu chego em decímetros. São 50 decímetros. Mas eu quero ir para metros, então eu vou pular mais uma vez, são 5 metros. Então, 500 centímetros equivalem a 5 metros, como você já tinha estudado isso, né? A gente já tinha visto há um tempinho. Então, 500 centímetros, 5 metros. Agora que está todo mundo em metros, agora a gente consegue calcular. Consegue, de fato, aplicar o teorema. E como é que vai ficar? Eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? A hipotenusa, que eu não sei quem é. Justamente quem a gente quer descobrir, que é o comprimento da escada. Então, vamos colocar aqui. A ao quadrado é igual a... Quem é B? É um dos catetos. O tanto faz, como eu tinha comentado com vocês lá no começo. Esse aqui ser o primeiro, esse aqui ser o segundo, tanto faz. Matematicamente falando, no conjunto dos números reais, a gente já estudou que isso não vai importar, tá? Matematicamente falando. Então, a gente tem 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Como é que a gente vai resolver isso aqui mesmo? A gente já viu que primeiro a gente começa resolvendo uma potência. E na potência, se eu tenho 12 ao quadrado, significa que é 12 vezes 12. Já estudamos que 12 vezes 12 vai dar 144. Mais 5 vezes 5 é quanto mesmo? 25. A ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25, que vai dar 169. Para eu poder tirar essa potência aqui, a gente já viu que precisa fazer o quê? Tirar a raiz quadrada em ambos os lados para poder manter a igualdade da equação, né? Então, qual é a raiz quadrada de A ao quadrado? A. E a raiz quadrada de 169 é 13. Então, significa que foram 13 metros de comprimento. A escada tem que ter 13 metros de comprimento para que ela consiga alcançar o gatinho dela. Mas, ó, vamos lá. A gente precisa validar esse resultado. Como é que a gente poderia tirar a prova real para ver se realmente a gente acertou essa questão ou não, né? Eu posso pegar esse teorema aqui, novamente, posso pegar essa equação e eu posso aplicá-la novamente com os valores que a gente tem aqui e com o valor que a gente achou. Se as igualdades derem a mesma, significa que tá válido o nosso resultado. Matematicamente falando, tá tudo correto. Vamos conferir? Ó, eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A mesmo? 13, que a gente acabou de achar. Então, 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, a gente acabou de fazer essa conta aqui, ó. Deu quanto mesmo? 169, né? No final das contas,
Então, 169. E quanto é 13 ao quadrado? 13 vezes 13. Você já tem na cabeça, né, os quadrados perfeitos, que a gente já estudou isso aí. E eu acho que vocês devem lembrar que 13 vezes 13 dá 169 também. Então, se deu 169 aqui, 169 é igual a 169? Tá verdadeiro. Então, significa que tá válido. A gente conseguiu confirmar nosso resultado. Tá tudo certo, ok? Então, eu vou deixar para vocês uns exercícios, certo? Para avaliação. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Não tem problema. Na próxima aula a gente tira tudo certinho. É extremamente importante esse conteúdo, como eu já falei para vocês, não só para resolver esses problemas mais básicos da geometria, como também para resolver problemas mais complexos de geometria espacial. Enfim, é um assunto que é extremamente importante para várias áreas que estão no nosso cotidiano, que são utilizadas como, por exemplo, em situações de construção civil, para cursos de arquitetura. De maneira geral, é isso. A importância do teorema de Pitágoras, da matemática nesse caso, é essa, tá certo? Então, façam as coisas direitinho, estudem, prestem atenção a essa questão das conversões e prestem atenção também em quem é a hipotenusa e os catetos para que vocês possam aplicar o teorema corretamente. Tá joia? Até a próxima aula.